pessoal, boa noite, boa noite de todo o pessoal aqui que faz o Geringonça, esse programa que a gente botou no ar aqui desde o dia 27 de abril de 2020. Já faz tempo que a gente está por aqui apresentando, trazendo essa conversa que foi inventada pelo Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, o CCDLL, como uma alternativa para a ausência da rua, né? Para que os militantes dos nossos coletivos, que tinham essencialmente a sua ação nas ruas, pudessem pelo menos dar uma papeada aqui. O Geringonça ele pode ser acompanhado pelo Facebook, dos mais de 30 coletivos que compõem o CCDLL, e ainda por outros parceiros. Ele pode ser acompanhado também pelo YouTube do Coletivo Resistência CCDLL e pelo Twitter do Coletivo Coração. Hoje é 14 de março de 2022, 4 anos depois do brutal assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E a pergunta, quem mandou matar, continua sem resposta. Mas nós estamos aqui hoje para fazer coro a essa pergunta, sim, mas também para celebrar. Celebrar a existência e a luta de uma mulher que teve muita coisa para dizer para esse país e continua dizendo. Quem vai falar um pouco disso, vai contar um pouco, vai falar sobre isso com a gente, é a mana querida Kátia Passos. Entra aí, Kátia. Feliz aniversário, meu amor. Kátia faz aniversário hoje. Puxa, que honra, que coisa assim especial ouvir você falando. E, gente, eu já vou de cara contar que vai ser difícil o negócio aqui hoje, viu? Porque se ela me chamou de mana, ela é mana tripla da Kátia. Então, tá meio em casa o negócio aqui, claro. E primeiro quero começar, Maria, agradecendo, né, o convite dos mais de 30 coletivos, né, que compõem essa iniciativa brava, calorosa que vocês vêm fazendo, no mínimo desde o golpe e individualmente nas histórias de vocês desde os tempos duros da ditadura, né? Pelo pouco que eu sei aí, né? Não sou tão novinha assim, mas aprendi muito com vocês no decorrer desses tempos das nossas amizades. E quero agradecer muito esse espaço, essa data, né? E, como você disse, comemorar, mas eu hoje ouvi a Mônica Benício falando que hoje é dia de agradecer a existência de Marielle. E eu acho que nesse lugar, né, do que a gente vai conversar aqui, a gente vai poder discorrer um pouco mais profundamente sobre isso. E obrigada por falar que é meu aniversário, eu gosto, acho legal. E estou bem feliz de estar aqui com vocês. É uma vitória, né, Kátia? A Kátia não precisa, ela é uma grande parceira dessa luta desses coletivos todos, né? A gente se cruza por aí nas ruas o tempo todo, né? Mas hoje a Kátia está aqui porque ela tem ela teve uma iniciativa, quer dizer, ela conseguiu produzir um instrumento importantíssimo dessa celebração da luta da Marielle, né? É um livro que ela escreveu a partir de mais de 200 entrevistas, 200 horas de entrevista, é isso, né, Kátia? Com gente, com mulheres diferentes de todos os tipos, que se juntaram e que ela juntou isso tudo em textos para poder reiterar o que Marielle tem a dizer para todo o Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Para começar, sabe, Kátia, eu vou passar um pequeno vídeo aqui de uma das tantas entrevistas que você fez, e na sequência eu quero que você conte um pouco como é que é esse projeto, como é que foi esse projeto, né? Mas vamos só ver como é que
se é isso mesmo a proposta, né? Se a proposta é essa, não interromper mais as mulheres negras. Põe aí esse vídeo de um trechinho das entrevistas da Kátia. Quando eu falo que eu não vou me calar e quando a Marielle fala que não vai ser interrompida, é quando a gente quer que as mulheres pretas olhem e falem: a gente não vai ser interrompida. Eu acho que a confirmação de um movimento, porque é óbvio que a gente não vai ser interrompida. Não vai ser interrompida porque, para eu estar aqui sendo uma mulher preta falando, tiveram várias mulheres pretas, que não foram interrompidas, porque nós somos a continuação delas. Então, essa é a prova de que a gente não vai aceitar ser interrompida. Tá aí. Fala aí desse projeto. É isso mesmo para a gente não ser interrompida? Mari, assim, primeiro, esse vídeo, esse trecho, né, de entrevista com a Bia Ferreira instrumentista, poeta, artista, multiartista, né, mulher preta, com uma história de vida sensacional e que, sem dúvida, se cruza muito com a história da vereadora Marielle Franco. Quando você diz que se é isso mesmo, né, se o meu grande objetivo nessa empreitada é fazer com que a gente ratifique cada vez mais de que nós não seremos interrompidas, como disse Marielle naquele discurso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É sobre isso também, mas é para a gente entender aonde essas histórias dessas mulheres e de pessoas que conviveram ou não com Marielle Franco se cruzam com a própria história da Marielle Franco. Eu nasci em 14 de março de 1976, Marielle foi executada e Anderson em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. E eu, quando, nesse 2018, nesse 14 de março, eu estava esperando Marielle Franco no Fórum Social Mundial, na Bahia, em Salvador, para entrevistá-la numa das mesas onde ela ia falar. E, infelizmente, essa espera, ela se torna esse lugar de tristeza, né, quando a gente recebe a notícia ali de que ela tinha sido executada com o motorista, com o Anderson. E acho importante contextualizar isso para te dizer o seguinte: quando a Bia fala nesse vídeo de que nós não seremos interrompidas, mesmo tendo recebido essa notícia triste, eu esperando ali Marielle para fazer essa entrevista com ela, eu me achei num lugar, eu me coloco num lugar, eu me vejo num lugar de continuar essa história. Obviamente que não como uma parlamentar, eu não estou com nenhuma pretensão aqui, gente, de ser candidata a nada, não é sobre isso, mas é sobre a nossa sobrevivência que eu estou falando. Quando a gente conversa com a Bia Ferreira nesse livro, quando a gente fala com a Vilma Reis nesse livro, quando a gente fala... enfim, com tantas outras, com Érica Malunguinho, com tantas outras mulheres e pessoas que conviveram ou não com Marielle, nessa obra, a gente está falando sobre isso, sobre a gente não permitir nunca mais que sejamos interrompidas em nenhum lugar. Essa interrupção, ela tem um significado muito amplo nesse livro, né? E uma curiosidade que eu acho que é importante que as pessoas que nos acompanham agora saibam é que a Bia Ferreira, dentro da conversa com Bia Ferreira, eu consegui, junto com a equipe, né, que a gente tem ali trabalhado, que é a Mayara Delara, que é historiadora, o Gladson Targa, que é ilustrador do livro, a gente entende que quando ela fala uma das frases, que não está nesse trecho de vídeo, mas que nos coloca no lugar de luta, que é estilhaçando mordaças colocadas em mulheres negras, e por isso nós não seremos interrompidas, a gente entendeu que esse deveria ser o nome do livro. Então, a curiosidade que eu tenho para contar nessa primeira parte de conversa é que o nome do livro é dado pela Bia Ferreira. E é forte esse negócio que ela fala aí, né? Agora, como foi colocar isso tudo?
porque você falou aí, você citou algumas mulheres que já não é pouca coisa, né, meu? Como foi? Quer dizer, como foi a ideia, como foi a construção desse projeto? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês pensaram nessa construção, né? Você já falou do título, mas pensaram nessa construção. Dá Quando foi isso? Quando é que vocês começaram a pensar? Como é que se concretizou? Porque a Kátia, ela tem uma história interessante nessa produção como jornalista que é, né? E eu queria muito fazer essa relação, né? Que esse livro é resultado de um trabalho jornalístico. Ela é uma jornalista, uma senhora jornalista. Não é um jornalismo daquele que a gente está acostumado a ver por aí. Então, me conta um pouco como é que foi esse processo para a gente aí. Com todo o prazer, Mari. Eu queria contar que antes, logo que então a gente sabe da notícia da execução de Marielle Anderson ali em Salvador, eu não tinha tanta noção sobre a grandeza da Marielle no estado do Rio de Janeiro, né? No estado, não estou falando da cidade, no estado. Porque Marielle ela era a pessoa da Comissão de Direitos Humanos, né, na Câmara. Ela era como se fosse a ouvidora desses casos, dessas mães que eram violentadas todos os dias com seus filhos, por exemplo, né, e que sofrem até hoje violação de direitos humanos. Então, quando a gente fica sabendo disso ali, eu fiquei com um sentimento tanto de identificação com a Marielle, não porque eu fosse ouvidora de alguma comissão, nada disso, mas porque a minha pauta de vida, a minha pauta de luta, a minha pauta jornalística, como você se referiu a mim agora, é a defesa dos direitos humanos, e sempre foi, né? E eu me lembro de café da manhã em casa com meu pai, e a gente conversando já sobre isso, né? Sobre as violações que nós sofríamos enquanto pessoas pretas na minha família. Então, esse lugar ele me coloca numa espécie de mobilização, né, sobre querer fazer alguma coisa que defendesse também o legado da Marielle, que falasse um pouco da história real sobre essa pessoa. E esse livro não é uma biografia. Quando você pergunta sobre a construção, eu acho que é importante dar esse contexto para dizer que, primeiro, eu fui convidada para integrar um projeto de uma biografia sobre Marielle Franco, no Rio de Janeiro, com uma outra jornalista, e esse projeto acabou que ele se perdeu no meio do caminho para mim, né, por questões óbvias. Eu sou de São Paulo, meu trabalho formal é em São Paulo, né, eu não podia ficar todo o tempo, né, indo ao Rio de Janeiro, exceto aos finais de semana, e para mim era muito inviável, inclusive financeiramente, né, porque a gente sabe, né, como funciona a vida das pessoas pretas. A gente ganha menos dinheiro, a gente tem menos dinheiro a vida inteira, né? Então a gente não pode se dar o luxo de ficar fazendo viagem, não é? Não tem condição, a não ser que alguém queira fazer esse patrocínio, digamos assim, né? Dentro do que a gente gostaria de fazer, enfim, nesse lugar de querer, né, escrever um livro, por exemplo, como é o caso. E aí eu saio desse projeto, né, desse projeto da biografia, deixo ele em stand-by, não fico mais. A outra jornalista está até hoje fazendo esse processo, que eu saiba. E aí eu falo, puxa vida, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa de jornalismo de verdade sobre Marielle Franco, né? E aí eu estruturei sozinha mesmo, nesse primeiro momento, um projeto de um livro que era baseado em entrevistas. E aí eu listei as pessoas, as mulheres, as pessoas todas que eu gostaria de entrevistar para ter escrito textos registrados de histórias dessas pessoas e que em algum momento eu conseguisse cruzar a história dessas pessoas com a história da Marielle Franco. E deu certo. E aí foram mais de 200 horas de entrevistas, né? Eu fui pensando de uma maneira muito técnica, imaginando assim, puxa vida, deixa eu refazer o mapa mental da trajetória da Marielle para eu saber fazer essa lista de pessoas que eu vou atrás para entrevistar. Então, eu fui desde a família até
o último lugar onde Marielle esteve, que foi a Casa das Pretas, ali no Rio de Janeiro, né? E entrevistei pessoas que estiveram nesses lugares, nesses caminhos que se cruzaram com Marielle. E algumas dessas pessoas, por exemplo, não conviveram com Marielle, mas todas, sem exceção, têm muito a agradecer a existência de Marielle, e tem sempre uma história para contar sobre Marielle. Então, o livro ele é basicamente feito nesse processo. A construção é basicamente, falando de maneira bem tranquila aqui, né? Com poucos detalhes ainda, é feito nesse sentido. Obviamente que depois que eu escrevi esse projeto, eu tive a felicidade de encontrar a historiadora Mayara de Lara, que trabalha no Instituto Vladimir Herzog. Também tive o apoio voluntário do Gladson Targa, que é um ilustrador digital maravilhoso, né, do nosso figura, campo, né? uma figura, né, com superlativizando todas os defeitos, né, desse presidente que está aí. Ainda bem que a gente tem alguém para fazer isso. E com a arte dele a gente consegue ilustrar o livro. A Mayara fez um projeto de pesquisa maravilhoso. Muitas das entrevistas, dos agendamentos de entrevistas, dos combinados com os entrevistados todos foram feitos pela Mayara. Então eu não fiz nada sozinha. E a minha ancestralidade me deu força para construir, né, tudo isso. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui transportar vocês para como foi essa construção do livro Estilhaçando Mordaças Colocadas em Mulheres Negras. E o título é grande mesmo, tá, gente? É para diferenciar de tudo que está aí. É para ler com tempo e pensar com muito mais tempo e agir com muito mais tempo. Vamos ver mais um trechinho de uma das tantas entrevistas que a Kátia mandou aqui para a gente, com uma das pessoas que ela... Então, para nós é muito forte. E essas questões que nós estamos fazendo têm muito a ver com isso. E são esses desafios que estão postos. Nós precisamos cuidar. A gente aprendeu a não andar sozinha, né? A gente aprendeu que tem que ter câmera. A gente aprendeu que tem que contar para onde vai, dizer onde está, e tudo isso é uma tecnologia pós o assassinato de Marielle Franco. Porque como que as organizações partidárias acharam que era possível nós mexermos na estrutura do poder e não termos nenhuma consequência? Não é possível. Essa fala da Vilma, ela merece uma conversa muito grande, muito larga, na verdade. Mas eu queria puxar um pouco essa coisa que você estava falando, porque me parece que um pouco seguindo esse aprendizado que ela está dizendo que a Marielle nos transmitiu, tá certo? É que você pensa um pouco esse projeto, né? Porque esse livro tem que ser um instrumento, não é? E o jornalista tem que produzir um instrumento de luta, não é isso, não? É isso. Eu queria contar, Mari, que essa entrevista, para mim, ela é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da minha vida no jornalismo, mas, sobretudo, da minha vida como mulher negra. A Vilma Reis, obviamente, que quando você ouve esse nome, Vilma Reis, você já entende, né, um lugar gigante de muitos aprendizados e de conexão com a minha ancestralidade. Quando você fala esse trecho, já daria para a gente fazer um papo profundo. Imagina só a 1h20 que eu passei conversando com ela. É uma coisa realmente que eu não tenho muitas palavras para descrever, mas sem dúvida foi mais de 1h20, sei lá, de muito aprendizado, de muita troca, de muito respeito com a minha história. Veja só, com a minha história, quem sou eu? Foi perto de Vilma Reis.
mas ela foi de um carinho, de um afeto, de um acolhimento para mim, sabe, que eu nunca vou esquecer. Esse momento aí, vocês viram a minha cara de choro na entrevista, né? Porque, obviamente, houve vários momentos em que eu não contive as lágrimas, eu não consegui ficar, né, exatamente na porção jornalista fria. Eu estava sendo uma jornalista de verdade, mas com os meus sentimentos, com as minhas subjetividades todas ali colocadas naquele diálogo. E, enfim, com a Vilma foi muito, muito forte, muito lindo. Quando você fala essa coisa de ser jornalista de verdade, Mari, eu resumiria essa conversa, se fosse para falar do aspecto técnico da construção desse texto da Vilma Reis no livro, esse foi um dos momentos nesse livro, mas talvez tenha sido, acho que o mais forte, onde eu fui uma jornalista de verdade. Isso me toca bastante, né? Essa coisa desse trabalho, né? Do jornalista, da jornalista como o trabalhador da informação, né? Da informação, é uma coisa muito louca, né? E aí, nesse momento que a gente se depara com jornalistas ou, né, pessoas aí a serviço de grandes empresas, né, que causam um mal tão grande, né? Seja lá todo o processo que foi da pandemia, todo o processo de eleição desse governo que a gente tem hoje aí, e hoje, né, na questão da guerra, na questão do que está chegando aí, né, das próximas eleições. Então, eu acho super importante destacar isso, sabe? Que esse trabalho que a gente está, sobre o qual a gente está conversando aqui, que é esse livro, né, que tem esse nome comprido, como a Kátia falou, Marielle Franco, Estilhaçando Mordaças Colocadas em Mulheres Negras. Este trabalho ele precisa servir de instrumento, mas também de exemplo, sabe, daquilo que é possível fazer como um trabalhador da informação, sabe? Acho muito importante a gente destacar isso. Mas eu queria agora chamar um outro videozinho, que agora é o vídeo da Mônica Cunha, para a gente dar uma comentada. Vamos lá, solta aí? Porque se a gente acha revoltante, se a gente critica, se a gente todos os dias 14, todo ano em março de 14 a gente grita justiça para Marielle, quem mandou matar Marielle, minimamente aquela Câmara de Vereadores deveria estar pelo menos com a metade de mulheres negras ali. Porque aí, de verdade, a gente ia estar cumprindo o legado que ela colocou. Eu queria que você falasse um pouco disso, entendeu? Essa coisa de... Porque você buscou tantas experiências para tentar cruzar, quer dizer, tem aí um objetivo secreto também, é de mostrar a existência de um número muito maior de mulheres, né? Para além da Marielle, mas que a Marielle tem essa força de ter dado visibilidade a essas tantas mulheres. E aí? Como é que está essa luta? Porque é uma luta, a gente tenta aparecer, as mulheres tentam aparecer, quer dizer, a luta. Marielle morreu por causa disso, foi assassinada por causa disso. Como é que você acha que essa história está hoje, né? Dentro dessa fala que a Mônica faz aí? Mari, acho que é bom a gente falar um pouco também sobre quem é a Mônica Cunha, né? A Mônica Cunha, dentro dessa ouvidoria, né, da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, ela foi ela continua sendo, né, a mesma mãe, obviamente, mas ela era a pessoa que foi ali fazer uma denúncia, né, sobre uma violação de direitos humanos com o próprio filho dela, que inclusive também já foi executado também. Sim. E ela é fundadora do Movimento Moleque, né? Para quem não conhece, depois dá uma pesquisada aí, que é importante saber. E
E a Mônica, ela traz um aspecto muito importante desse lugar, não é? Do que eu comecei falando aqui, que é, na verdade, esse 14 de março de 22 é o momento de agradecer a existência da Marielle. Porque a Marielle realmente, de fato, ela semeou novas Marielles. A Mônica Cunha, sem dúvida nenhuma, é fruto desse lugar. A Mônica Cunha é suplente, né, de vereadora na Câmara. E ela vem desse espaço, né, de uma pessoa, de uma mulher negra olhar para outra e dizer, cara, você pode, você vai fazer, você vai ser a candidata, ou você vai coordenar um trabalho X, ou a gente quer você como liderança nesse espaço. Então, eu acho que dentro de um acolhimento fraternal, preto, de mulheres negras, a gente está muito bem, muito bem. Eu acho que precisamos avançar mais, mas estamos muito bem. Mas eu ainda tenho muitas críticas à ocupação dos espaços da política, e eu estou falando dos espaços partidários, e eu vou falar claramente mesmo. Inclusive, eu faço uma crítica ao próprio PT, sou petista, sou filiada, sou trabalhadora do PT, mas faço a crítica aberta ao PT, né, e aos nossos dirigentes, sobre ainda me parece não, eu tenho esse sentimento, e aí quem está falando aqui é uma mulher preta que sente isso na pele, embora eu tenha um espaço dentro do partido, não são todas que têm, as mulheres negras, que ainda há me parece, eu não sei se é um certo medo na abordagem com esse tema, se é só uma questão mesmo que talvez nós não saibamos, porque nós não estamos nas instâncias de decisão do partido, né, e a gente nunca vai saber se a gente não estiver, né, e a gente também nunca vai conseguir fazer com que os espaços sejam naturalmente ocupados por mulheres negras se nós não ocuparmos eles, não é? E para alguém sair desse espaço, uma pessoa branca de classe média, né, ela vai ter que sair, né? Então a gente não sabe em que medida que essa disposição está muito, né, colocada nesse lugar. Então eu acho que hoje ainda há uma dificuldade, né, da gente ter essa realidade realmente concretizada, melhor concretizada. E a Mônica, ela traz isso, né? Ela fala, gente, enquanto não tiver mais Marielle dentro de uma Câmara, a gente está mais ou menos na mesma, né? Tem um sentimento de revolta dentro dela, né? E é sobre isso que a gente está falando o tempo todo, né? Não adianta a gente só no dia 20 de novembro fazer post e colocar, e eu estou falando da gente, tá, gente? Mas eu estou me tirando dessa. Eu estou falando para vocês, pessoas brancas que estão assistindo, principalmente dirigentes dos nossos partidos, se puderem dar uma atenção aí, se a gente acha que é bom. Não adianta botar hashtag sou antirracista, Black Lives Matter, essas coisas, e o ano todo, no momento das decisões, não é? As pessoas pretas não puderem, de fato, serem respeitadas em suas subjetividades. Então, o recado é meio duro, mas eu acho que é importante, e eu também, eu e várias outras, nós estamos super abertas para conversar isso de maneira muito afetuosa ainda, né? Muito generosa mesmo, com os nossos próprios espaços. Mas como é que você avalia, assim? Porque me chama a atenção um pouco. Tem umas figuras, umas situações aí, especialmente nas eleições municipais agora, as últimas eleições municipais, que nos dão uma alegria nesse sentido, né? No interior de São Paulo, né? A gente viu isso no interior, e muito interessante que não aconteceu isso, vamos dizer assim, pelo menos aqui em São Paulo, no grande centro, mas no interior, isso é muito interessante, né? Essa mudança vindo de lugares mais escondidos ainda, né? Me parece ser mais uma importância do que Marielle tem a falar para o Brasil, sabe? Eu senti um pouco isso em São Paulo, pelo menos, né? Quer dizer, no Brasil todo, mas em São Paulo especialmente, por ser um lugar tão
faz de conta que é branco, faz de conta... Ou que o branco tem totalmente poder, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente tem aqui no interior de São Paulo, a gente tem exemplos maravilhosos. Por exemplo, a Paola Miguel. Sim. Paola Miguel foi candidata a deputado federal em 18, não ganhou a eleição, mas teve 10 mil votos. Isso já era o início de um recado sobre a gente agradecer a existência de Marielle. E a gente tem a Tainara Faria, por exemplo, falando de PT, né? Mas a gente tem no Rio de Janeiro Beni Brioli, cara, a gente tem a Mônica Francisco, a gente tem a Tainá de Paula. Se eu fosse enumerar para cada estado aqui, a gente tem uma vitória muito grande das últimas eleições, né? Até no campo municipal de poucos anos para trás. E, sem dúvida, eu acho que isso nada mais, nada menos representa do que o semear, né, da existência de Marielle. Agora, eu acho, Mari, ainda que se você me pede uma avaliação, eu ainda acho pouco. Porque quando a gente olha uma foto, aquela foto que saiu ano passado, onde estavam vários dirigentes do PT, toda a nossa turma branca, querida e amada, minha presidenta Gleisi Hoffmann sabe que eu a amo, de paixão. Mas a gente não pode, gente, publicar uma foto daquela sem uma pessoa preta, ou melhor, só para fazer um adendo, com uma pessoa preta que era Benê, sabe? Então, a Benedita da Silva, então, eu acho que a minha avaliação ainda é de que a gente precisa melhorar muito nisso, de que as pessoas pretas ainda não são processo consistente dentro dos partidos. E eu estou falando só dos nossos, né? Imagina do lado de lá, né? Imagina o lado de lá. Lá de lá eu acompanho bastante, mas também acompanho, mas aí são outras questões que aí daria um debate profundo. Então, eu avalio ainda como deficitário, sabe, esse processo. Ainda a gente precisa de mais. E é o seguinte, é importante que quem nos assiste ajude nesse processo e propague a mensagem de que a gente não vai voltar atrás do que a gente já conquistou, compreende? Né? É um processo decolonial, é um processo realmente, de fato, de reparação histórica. Então, fico bem feliz que você tenha trocado nesse assunto, me sinto muito à vontade para falar, e acho que a gente tem que refletir mais sobre isso. Daria uma outra live só para a gente falar da ocupação, né, dos espaços. Mas ainda disso, ainda só para a gente para falar um pouco mais disso, que me parece importante, que é o seguinte, isso que você fala, quer dizer, como esse celebrar Marielle, né? Eu achei legal essa pô, até que enfim, né? Pô, ela precisou morrer, cara, né? Mas ainda assim, essas mulheres estão sendo vítimas de atentados e violências nunca vistos também, né? Nos parlamentos brasileiros, né? Essa também sem dúvida, porque assim, o que a gente, quando eu falo, Mari, que a gente está muito disposta a conversar de maneira generosa sobre isso, sobre a ocupação dos espaços por mulheres pretas, enfim, por pessoas trans, eu estou falando de um processo completo, né? Porque também não adianta você ter na Câmara uma Beni Brioli e você não entender que o processo de exposição desse corpo preto, trans, é muito mais contundente, é muito mais perigoso do que de uma pessoa preta, do que o de um homem branco que está acostumado a entrar e sair de sua casa, às vezes sem segurança nenhum, né? E com seu carro oficial, e tá tudo bem. Né? Essas violências às quais você se refere, elas têm acontecido e elas têm crescido de maneira contundente nos últimos, especialmente no último ano, né? A gente viu muita coisa acontecer, por exemplo, no Nordeste do Brasil, onde a gente pouco sabe, né? Em São Paulo, nos interiores, a gente tem casos absurdos de parlamentares executados sumariamente na porta de sua casa. Sabe por quê? Porque elas não têm o segurança que vão buscá-las, entendeu? Que vão fazer esse processo. Então, eu acho que tem uma rede de proteção também, que faz parte também da discussão sobre reparação histórica, quando a gente expõe corpos pretos dentro dessas casas parlamentares.
Que é o que a Vilma fala aí para a gente, né? Quer dizer, que a gente precisa fazer esse esforço, né? E, na verdade, e aí é o esforço de todos, toda companheira e todo companheiro, seja preto ou seja branco, de saber disso, né? Que essa exposição ela é muito mais perigosa, né, do que a gente está acostumado, né? E se a gente está. E a única possibilidade. Espera aí, que deu uma caidinha aí na câmera da Kátia. E toda essa possibilidade. Kátia, você está me ouvindo? Acho que deu uma caída aqui na sua. Voltou. Então, eu estava dizendo que toda essa violência que vem contra essa presença, né, ela vai crescendo. Quer dizer, o assassinato da Marielle é isso, foi isso. E a gente, passados 4 anos, hoje o branco, Pedro, esqueci o nome dele agora, o jurista, esqueci, me deu um branco Pedro agora. Serrano? Pedro Serrano escreveu um artigo interessante, né, para a gente pensar, né? A pergunta, né, quem mandou matar Marielle, tem resposta. A questão é quando é que a resposta pode ser divulgada, né? O que esta questão ela não pode sair de dentro da gente, sabe? De todos, sejamos nós quem for, sabe? Acho que essa é preciso que a gente esteja junto nisso, cara, porque senão vai ser sempre muito mais difícil, né? Como você disse, é irreversível. Acho que essa luta essa luta da Marielle, né, que ela representa, né, é irreversível, e aí a gente tem que estar junto. Mas a gente vai ouvir agora mais um trecho, essa me arrepiou, vou confessar a você, que é da Dani, né? Você põe aí o vídeo? O caso Marielle. Então, a Marielle está militando pelo Estado do Rio de Janeiro para mim até hoje. Isso é ancestralidade. Ela está aqui no sentido de as ideias dela, o que ela defendeu, o legado que ela deixou aqui, a história de vida encarnada aqui dela que ficou, tá viva, tá presente e tá deixando os caras sem sono. Tá deixando os caras sem sono. A Dani trabalhava com a Marielle, né? E a Dani é deputada estadual, cara, e ela é essa pessoa, por exemplo, desse corpo exposto, né? Ameaçado, violentado nesse espaço branco, e ela fala muito abertamente, a Dani, sobre essa questão, né? De deixar esses caras, né? Esses caras que a gente não sabe quem são exatamente, sem sono. Então, a Dani, ela é realmente, ela tem uma história, como você bem disse, Mari, de arrepiar quando a gente conversou mais de 1 hora também. Foi uma das entrevistas também muito tocantes, e para mim foi uma entrevista muito. Eu estou aqui não querendo adjetivar muito, mas vou ter que dizer. Foi uma das entrevistas mais corajosas que foram concedidas a mim nesse livro, porque só por esse trecho aí você já consegue ver o quanto ela deve ter falado para mim, não é? E tocar em assunto de milícia, gente, que é o que a gente está querendo dizer aqui claramente, não é para qualquer um. Se é um corpo preto, pior ainda. Então, a Dani, ela é de uma coragem, de uma sensatez, de uma lucidez sobre esse lugar, mas sobre esse lugar de onde ela veio, né? Sobre o lugar de violência do qual ela veio, né? Do qual ela vem, né? De como é que ela lida com as histórias, né? De como é que ela se coloca nesse espaço. E se coloca de maneira muito corajosa, né? De maneira muito... Ela não é uma pessoa
eu não digo que a Dani Monteiro é uma pessoa, ou que tenha sido na entrevista comigo, uma pessoa de sem papas na língua. Não é isso, gente. Estou falando de uma pessoa lúcida, que sabe o que está dizendo, porque vivencia experiências de violência e vivenciou durante todo o processo com Marielle, né, de estar ali, né, vendo como é que o comportamento parlamentar branco ao lado de um gabinete formado por pessoas pretas, que era o de Marielle, né, se dava. Então, realmente, até hoje, quando a gente não tem a resposta sobre quem mandou matar Marielle, sem dúvida nenhuma, isso é o sinal de que, na verdade, a gente tem uma resposta. E a resposta é essa, né? A Marielle está militando pelo estado do Rio de Janeiro até hoje e deixa os caras sem sono. Sim, muito forte isso. Kátia, eu queria ainda que você falasse de duas coisas. Você me contou, sei que foi em setembro do ano passado que você foi para Portugal? Foi em setembro, é isso? Setembro, né? Foi setembro, que legal. Então, a propósito disso, até para você contar um pouquinho, né? Dessa tua produção, né? Correndo o Mundo, né? E você falou da editora que você estava conversando com a gente, contando que a editora também publica autores africanos, enfim. Eu queria que você contasse um pouco isso, mas, ao mesmo tempo, tocasse nessa questão, porque quando a Marielle foi assassinada, houve um movimento muito grande. Como é que isso está fora do Brasil? Quer dizer, como é que no que a gente pode contar e como é que a gente, do ponto de vista de pressão, e o significado que você pode perceber, pelo menos por onde você andou? Claro, super. Bom, primeiro contar, né, que eu fui muito rápido, né, para Lisboa, para Portugal, porque a editora que carinhosamente abraçou esse projeto com né, com todo carinho, com toda a humildade mesmo, né, de ir construindo junto, que é a Cotter Editorial, tem uma sede em Portugal. E aí eu fui para lá para fazer o lançamento muito rápido na Feira do Livro de Lisboa, da pré-venda do livro. Então a gente já tem o link da pré-venda que está rolando no site da Cotter. A previsão de lançamento do livro é maio. A gente tem essa previsão e a gente espera que aconteça. O livro está pronto, gente, mas é que, né, tem questões do próprio projeto editorial, enfim, quem sabe, né, desse trâmite vai entender essa data de lançamento. Mas, falando um pouco sobre Marielle internacionalmente, Marielle é um ícone, né, internacional, mas não é um ícone assim, tipo Pelé, entendeu? Dá licença. É um negócio de verdade, sabe? Eu acho que quando a gente tem aqui essa coisa horrorosa, vergonhosa, escrota, desculpa usar essa palavra, mas é isso, de um parlamentar rasgando uma placa de Marielle, lá em Paris, por exemplo, a gente tem uma praça com o nome de Marielle. Compreende a diferença? Compreende a importância, compreende o amor, compreende a subjetividade da importância de uma mulher, né, preta. Compreende a violência que a gente sofre nesse país, né? Exato, né? É vergonhoso, né? É deplorável esse tipo de comportamento, né? A gente, até hoje, né, na internet, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, várias violências que são preferidas contra a Marielle, contra a sua família e tudo. E é bizarro, né, a gente ver isso, e lá fora a gente ter, né, me parece que um interesse muito grande sobre esse legado, né? Um interesse muito grande sobre o que ela representa ainda, como disse a Dani, né? Nessa militância ainda contínua sobre o Estado do Rio de Janeiro, mas eu diria que sobre o Brasil, em muitos dos lugares do Brasil, do que foi Marielle. Então, é muito diferente, Mari, esse jeito de olhar a Marielle aqui, do que eu vi, do que eu vejo, né? E o que eu vi lá naquela época. Pode ser que as coisas mudem, ou tenham mudado. Mas é uma coisa muito, muito maravilhosa, assim. Uma coisa de você falar, meu, que legal isso, sabe? Que coisa mais linda, que coisa mais
verdadeira, como eu me sinto bem nesse espaço, porque quando você violenta ainda a história de Marielle, violenta a família de Marielle, né, com ameaças, quando você tem, você presencia e eu né, tô dentro desse espaço, eu estou me sentindo violentada também, sabe? Porque poderia ter sido eu, essa vereadora parlamentar, se eu tivesse decidido esse caminho na minha vida, e poderia ter sido executada, compreende? E aí você vê isso num lugar que não tem nada a ver com você, né? Na Europa, um lugar que não tem nada a ver com a minha história, com a minha ancestralidade, com nada meu. E você fala, puxa vida, o que faltou pra gente? Ainda assim, eu ainda acredito no nosso país. Eu acredito que ainda com esse tempo horroroso que a gente está vivendo ainda e o tempo pandêmico que não acabou, mesmo com essas coisas absurdas de retirada de máscara, com negacionismo perante a ciência e as vacinas, eu ainda assim, eu acredito no país e eu acho que a gente pode ter um tempo melhor logo mais. Mas realmente, para mim, é muito pesado ver essas diferenças, né, em territórios aqui no meu e depois indo para lá. Enfim, que bom que você também tenha tocado nesse assunto aí, que eu acho que é bom para o viralatismo brasileiro. Eu acho que essa questão ela é importante para você pensar, porque às vezes a gente menospreza ou diminui a violência do Estado brasileiro, sabe? Do colonialismo brasileiro, do que a gente vive aqui. A gente vive sob uma violência muito grande, inacreditável. A gente se espanta com algumas notícias, né? E aí eu volto nessa questão do trabalhador da informação, a gente se espanta com algumas notícias ditas de violências agora, por exemplo, tal, né? Questão da Ucrânia e tudo mais, e outras, mas a gente perde a noção da violência que a gente sente, que a gente tem nesse país, né? Não é porque o país não é legal, não, é porque existe essa violência, né? É muito louco. Mas eu queria agora que você falasse um pouquinho de como vai ser, a gente vai colocar aqui embaixo o link de como faz. Eu entrei lá, viu, pessoal? Entrei lá, já comprei o meu livro, depois você tem que autografar, mas é muito fácil. Você tem lá, você entra, segue os caminhozinhos lá, você pode pagar com diversas formas, Pix, boleto, várias formas, né? Não precisa ser só cartão, que às vezes a gente não tem, porque eles já estão sacaneando a gente. Enfim, tem várias formas. Mas conta um pouco como é que você está pensando, como é que deve ser esse processo. Você falou um pouquinho aí, mas conta um pouco como é que vai ser esse processo e do que vocês estão pensando daqui para frente, do ponto de vista dessa tua produção. Tá. Bom, primeiro eu quero muito de novo, né, reiterar o agradecimento à Cotter, porque os caras realmente foram... O Sálvio, né, Ninha Cotter é uma pessoa muito especial, dono da editora lá, com sede em Curitiba, uma pessoa muito, assim, muito afetuosa com o projeto, né, comprou de cara, assim, a gente já foi conversar. E uma coisa muito importante que eu quero dizer, olha como são os cruzamentos das histórias, olha o que a Marielle faz com a gente. Vocês acreditam que eu só cheguei na Cotter, não foi porque eu sou jornalista, tenho contato, esquece, gente. Eu só cheguei na Cotter porque estava eu um dia, eu sou moradora aqui do Bexiga, da Bela Vista, estava eu um dia no café do Seu Bruno, não sei se vocês conhecem, lá no Bexiga. Muitas saudades. Exato, muito saudoso Seu Bruno. E lá eu conheci um agente comercial, uma pessoa do comercial da Cotter. E eu conversava com o seu Bruno sobre essa minha ideia de fazer o livro. Eu sempre falava com ele. E aí ele falou para mim assim, olha, às vezes vem aqui uma pessoa e tal, que é de uma editora que abraça esses projetos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, puxa, se um dia eu encontrar essa pessoa, né? Cara, um dia eu fui no café do seu Bruno e eu encontrei essa pessoa, Marcelo. E aí, foi amor à primeira vista, né? A gente tomou um café, começou a conversar ali, com o seu Bruno junto e tudo.
E aí o Marcelo já me colocou em contato com o Salvio, a gente fez uma reunião e o Salvio comprou essa ideia e está aí, enfim, eu quero muito agradecer de novo. E aí o seu Bruno de novo, né? Marielle cruzando, né? Enfim, muito legal. Sabelute a café, quem não foi, que pena, era um lugar, espaço de resistência no Bexiga, importantíssimo, e que me colocou. Eu senti o gosto agora daquele canilete, meu Deus. Muito bom, muitas saudades. Mas o livro está com previsão para maio, né? A gente tem todo um processo para fazer agora o projeto mais editorial mesmo, que está praticamente pronto. Como a Mari disse, eu não sei se eu estou respondendo, Mari, que você perguntou, mas eu vou falando. Entrar no site da Cotter, Cotter com kotter.com.br. Se vocês colocarem lá na busca, massa. Marielle Franco, se colocar na busca, vocês vão lá fazer a compra, enfim, ou reservar, como vocês quiserem. E a gente tá, eu tô com muitos sonhos, né, sobre esse projeto ainda, né? Então eu tô querendo fazer lançamento, obviamente no Rio de Janeiro, mas eu queria fazer na Bahia um lançamento com a Vilma. Eu quero fazer um lançamento em Brasília, que eu acho que Brasília é um foco onde a gente parece que tem um gelo assim de debate sobre Marielle Franco, sabe? E eu queria muito que a gente pudesse quebrar esse lugar, sabe? Você ia falar alguma coisa, desculpa. Interessante isso, você falar, é verdade, né? Não é? De lá não tem muita notícia, né? A não ser o babaca que quebrou a placa, entendeu? Que eu queria só fazer esse contraponto, né? Porque isso também foi uma coisa que doeu muito na gente. É simbólico, é do simbólico, mas eu acho que o simbólico também é ocupar esse espaço com algo que defenda o legado. Não, mas o cara reiterou agora, eles não estão dormindo, né? Como diz, perdem o sono, mas eles estão para cima da gente, né? Exatamente. Quero fazer em São Paulo, obviamente, quero fazer em espaços, mas eu gostaria de fazer coisas muito assim. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu gostaria de fazer um lançamento de rua, sabe? Uma coisa que tivesse a cara de Marielle, que colocasse... Eu não quero fazer dentro de uma livraria com aquela coisa, aquele coquetel. Não, gente, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma coisa mais... mais conectada com as histórias das pessoas. Eu quero ouvir as pessoas, entende? Ali, numa praça, sabe? Eu quero fazer uma coisa onde as pessoas possam ter livre acesso, porque eu não quero que só pessoas que entram em livrarias estejam nesse lançamento. Eu quero que pessoas que não entram em livrarias estejam nesse lançamento. Se eu pudesse escolher um lugar ideal para fazer, eu ia fazer na porta de um metrô, de uma estação de trem, no horário de pico. Entendeu? Esse é o meu sonho de projeto, porque eu quero que pessoas olhem pelo menos para aquela imagem, mesmo que talvez elas não consigam comprar o livro. A gente pode tentar fazer um outro sistema de uma cota de doação. Eu acho que tem maneiras da gente fazer com que essa história chegue em lugares diferentes, né? Com outras, e que pessoas que leiam isso, e que talvez não tenham condição de entrar numa livraria dessas chiques aí para comprar um livro, olhem para essa história e se identifiquem com ela também. E façam um cruzamento de suas próprias histórias com a história da Marielle novamente. Então, esse é o meu sonho de projeto. Não sei se vai dar certo. Vai dar certo, sim, Kátia. Vai dar certo, sim. Então, aí nessa, né? Eu acho que a gente não perde... Tem muito tempo aí para a gente fazer essas brigas aí. Eu queria lembrar também, porque acho que eu acabei não falando, sabe, contar... bem, porque todo mundo já conhece a Kátia, porque é nossa parceira aqui do CCDLL de luta mesmo, mas a Kátia é minha querida companheira, minha querida mana, companheira de trabalho, do Fernando, que está aqui também do nosso grupo. A gente se ama muito, é mãe de duas maravilhas, que é a Lilith e a Elis, uma mulher de uma força muito grande, mas, acima de tudo, de fato, acho que o legal de ter aqui essa conversa com a Kátia a perspectiva de você ter uma geração, né, porque nós somos bem mais velhos, né, uma geração que compreenda esse processo do trabalhador da informação, sabe? Junto com toda essa outra carga que a Kátia traz, no sentido de
de fato fazer isso, ir na praça para mostrar aquilo que você produziu como trabalho dessa busca da informação, né? Que a gente, para modificar, a informação ela modifica se ela estiver, se ela chegar em todos os lugares e chegar de uma forma aberta, desse jeito que a Kátia falou, vamos lá no meio de uma praça ou na porta do metrô e a gente vai conversar. Vai ser uma maravilha se a gente puder ter um monte de gente podendo ler essas histórias entrelaçadas de mulheres importantíssimas, algumas muito desconhecidas, algumas não, mas outras muito desconhecidas, e que reforçam essa celebração da existência e da luta de Marielle. Brigadíssimo, Catinha, um beijo, feliz aniversário. Eu botei aí o teu Instagram aqui embaixo, a gente botou, mas vou botar de novo aqui. Alguém perguntou ali qual é o nome do livro, está ali, alguém já respondeu, mas está aí o nome do livro, a pré-venda. Vamos nessa, seguimos juntas. Ai, que bom, Maria. Eu que agradeço muito, assim, vocês terem me convidado. Foi muito importante para mim, mesmo sendo curtinho, né, aqui o espaço para falar. Estou bem feliz da gente reafirmar o nosso companheirismo, o nosso amor, a nossa amizade. Quero agradecer todo mundo que assistiu, quem vai assistir ainda. Esse grupo aqui, gente, esses coletivos, a Turma de Geringonça, eles fazem um trabalho muito, mas muito valoroso para a nossa existência também, né? Muito caloroso também para as nossas lutas e, acima de tudo, muito corajoso, gente, porque eu vou falar para vocês, não é todo mundo que tem coragem de colocar a cara na tela para vir aqui falar mal do Bolsonaro, entendeu? Falar verdades. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha pessoas assim, né, no nosso espaço, que promovam uma formação, que promovam um enxerto de coragem para cada um dos nossos dias e que faz a gente ter mais vontade de acordar e sair à luta. Então, muito obrigada por tudo, gente. Valeu demais estar aqui com vocês. E vamos aguardar. Quando o livro estiver lançado, a gente com certeza vai se encontrar pessoalmente. Espero que a gente consiga ficar um pouco mais próximos, mesmo que seja de máscara, né? Quem não vacinou, por favor, gente, vai vacinar, pelo amor das deusas todas, dos orixás todos, por favor. Continuem de máscara, não vão atrás de Dória, não vão atrás desses caras todos aí, porque esses caras estão loucos e a gente precisa sobreviver, porque a gente tem uma luta muito grande para fazer nesse 2022. Muito, muito obrigada de coração. Exatamente. Um beijo. Um beijo grande para você. O pessoal aqui está adorando a ideia do lançamento, a gente já pode ir começar pensando, já imaginou botar em todas as ruas, em várias praças. É legal, vai ser muito bom. Então é isso, pessoal. A gente está terminando aqui certinho no nosso horário. A gente se propôs a fazer uns programas um pouquinho mais curtos nesse Geringonça terceiro ano, né? Mas eu queria dizer para vocês que o Geringonça volta na próxima segunda-feira, que é dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Vamos ver, a gente está tentando trazer umas mulher porreta aí também, viu, Kátia, para ver se a gente consegue fazer um bate-papo sobre isso. Está todo mundo convidado. Vamos soltar agora mais uma divulgaçãozinha aí do trabalho que a Kátia está oferecendo para a gente, do produto que ela está oferecendo para a gente como resultado do trabalho dela. E um grande abraço para vocês. Não é a última, e a última das mensagens é